Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa segunda-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, no início dessa semana a gente começa falando sobre o treino de hoje no CT Moacir Barbosa, onde o técnico Ramon Dias comanda a sua equipe e, claro, será aberto para a imprensa a partir das 17 horas, onde teremos janela. Alguém vai falar, a gente vai estar trazendo para vocês toda essa novidade do dia de hoje. Importante, né? Início de trabalho, início de semana, onde o técnico Ramon Dias vem tendo essa intertemporada, bastante tempo para se ajeitar, ajustar, ver as necessidades do elenco e já dá aí para a próxima semana, né? Início do mês de abril, a janela de transferências doméstica interna no Brasil. A gente vai falar muito sobre o treino de hoje, aberto a partir das 17 horas. E também vamos falar sobre a quarta-feira, né? Depois de amanhã, Pedrinho fala com a imprensa e nós estaremos presentes aí com as nossas perguntas. Por isso que eu sempre peço para vocês aqui irem lá nos comentários deixar a sua opinião, que é muito importante, porque é a partir daí que a gente tira as nossas perguntas do que você, torcedor que nos acompanha diariamente, quer saber sobre em relação a tudo. E quarta-feira estaremos falando com Pedrinho, que vai conceder, né, uma coletiva, né? Finalmente vai falar, aí vai falar comentando sobre o tema 60 dias do seu mandato. É óbvio que os nossos colegas de imprensa, a gente vai falar também sobre a questão envolvendo futebol do Vasco, né? A autonomia, os 30%, a relação com a SAF, a relação com a empresa americana 777 Partners. Então, por isso que eu sempre peço para vocês ir lá nos comentários deixar a opinião, porque é sempre muito importante, é dali as opiniões que vocês deixam nos comentários que a gente tira, né? O que a gente vai falar, o que a gente vai perguntar, o que a gente vai tentar extrair do Pedrinho numa entrevista coletiva, e não só do Pedrinho, em todas que nós estamos nos jogos, todas que a gente encontra jogadores. A gente quer a sua opinião, a gente quer levar o que você acha que a gente deve perguntar lá para o Vasco. Então, sempre interage, vá lá nos comentários, deixe a sua opinião. E falando sobre saída de jogadores também, essa barca pode aumentar. Então, vamos falar aí de 3 nomes que também podem estar de saída, já treinam em separado, o Vasco já tenta encontrar aí clubes para realocá-los ou mesmo negociá-los de forma definitiva. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. E claro, vai lá nos comentários, como eu sempre falo, deixar a sua opinião. E você que quer vir para São Januário ou viajar para qualquer lugar do Brasil para acompanhar o Vasco, olha só, pré-reserva de jogos com a Trip Tour. Exatamente, você já reserva sua viagem aéreo e de volta, hospedagem e o mais importante, ingresso. Então você deixa pré-reservado que a Trip Tour vai deixar você com a viagem para assistir o Gigante da Colina sem nenhuma preocupação. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com o ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. O técnico Ramon Dias trabalha hoje no CT Moacir Barbosa com a equipe e teremos treino aberto a partir das 17 horas para a imprensa. Segundo informações da própria assessoria do Vasco, teremos janela, né? Alguém vai falar no momento, no dia de hoje, né? No treinamento. Importante, eu acho que falta um pouco dessa comunicação, né? Hoje a assessoria de imprensa trabalhou bem, vai trazer aí uma janela
para nós acompanharmos aí algum jogador ou até mesmo a comissão técnica podendo falar com a imprensa. Algumas perguntas vão ser feitas, principalmente sobre a intertemporada, nesse período de treinamento bem longo, e claro, a gente vai tentar entender como que vem sendo a inserção do técnico Ramon Dias para jovens que estão sendo aproveitados ou não. A gente teve a novidade, né, do goleiro Felipe Gabriel, que teve passagem aí pela seleção brasileira, do volante meia JP, que também foi um dos destaques lá na pré-temporada, depois retornou ao Brasil de forma precoce para jogar o Campeonato Carioca. E vamos falar também a respeito de quarta-feira, onde o Pedrinho fala com a imprensa. Não vai ser só hoje que teremos novidades internas da Vasco SAF. Também vamos ter novidades do clube associativo. Quarta-feira está marcado em São Januário, a imprensa estará presente e nós, claro, estaremos presentes na coletiva dos primeiros 60 dias de Pedrinho. É óbvio que o tema não vai ser esse, né? Os primeiros 60 dias do atual presidente ídolo Pedrinho, que muita gente se contesta, né? Que vem tendo dificuldades para contato, vem tendo aí poucas respostas do clube associativo, um silêncio. Muito se fala que o Pedrinho ali está sendo enforcado, né, pela empresa americana 777 Partners, pelos funcionários da Vasco SAF aqui no Brasil, que temos o Lúcio Barbosa como CEO, e a gente vai, claro, tirar todas as dúvidas nessa janela. Vai ser uma janela importante na quarta-feira para falarmos não só sobre o clube associativo, que vem fazendo um trabalho interessante, né, os muros de São Januário sendo pintados, a questão envolvendo o cuidado com o nosso maior patrimônio, que é o Caldeirão, sendo enfatizado no potencial construtivo para o próximo mês de abril. Já tem uma votação para, enfim, reformar e modernizar o Caldeirão de São Januário para comportar o número que os torcedores necessitam, né? A demanda é muito grande. O Vasco vem dos últimos 2 jogos no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, então não tem, na verdade, condições de termos um estádio apenas para no máximo 22 mil pessoas. Precisamos dessa modernização, reforma e ampliação de São Januário. E, claro, muita coisa vai ser falada na quarta-feira. Então, fique ligado e deixa nos comentários a sua opinião, que a gente vai estar levando exatamente aquilo que você, torcedor, quer falar, aquilo que você está guardado aí. Você tem que ter a sua voz e nós vamos estar levando a sua opinião, o seu desejo e, claro, a sua indignação. Não esqueça de sempre estar interagindo conosco aqui. Bom, vamos falar também sobre Barca, né? Segundo as últimas informações, a gente sabia que o Maicon tem o interesse de outros clubes da Série A, é um jogador que perdeu espaço no elenco, né? Por conta também da questão envolvendo os 3 zagueiros, jogando com o Medel como líbero. O Maicon seria essa opção, e o técnico Ramon Dias vem tentando, né, contorcer esse esquema tático. Vem mudando esse esquema tático para 2 zagueiros. Automaticamente o Maicon fica cada vez mais sem opção, né? Fica cada vez mais esquecido dentro dessa equipe e acaba despertando interesse de outros clubes. É um dos jogadores que podem dar adeus ao Gigante da Colina nessa janela doméstica em abril. O outro é o Bruno Prachedes, que por conta, né, do clima com a torcida, o técnico Ramon Dias até gosta do jogador, quis ficar com o jogador para essa temporada, mas o clima atrapalha muito, a torcida perdeu a paciência, mirou no Praxedes, então o jogador começa a andar em cima de uma linha muito fina, porque se entrar numa partida e errar um passe, já vai ser alvo dos torcedores vascaínos, e parece que o Bruno Praxedes pode também ser um desses jogadores que podem deixar o Vasco nessa janela doméstica. O Vasco teria que realocá-lo, colocar ele no empréstimo, que tem contrato com o Vasco até o final do ano. Pertence, lembrando, né, que o Praxedes pertence ao Red Bull Bragantino, também pode haver uma devolução, caso o Red Bull aceite. O outro é o atacante Rossi, né, que o Vasco vai para o mercado buscar, pelo menos no meio do ano, um atacante, né, muito fala sobre o Ramon Sosa, jogador do Tajeres da Argentina, um jogador que tem muito potencial, valor muito alto no mercado, e o Rossi começa aí a ser deixado de lado, né? Um jogador que tinha uma importância muito grande no ano passado, né? Um jogador que chegou
mas renovou o seu contrato para esse ano de forma automática, não foi procurado, ele só acionou a cláusula de renovação automática e parece que vem perdendo espaço e deve perder mais ainda no início aí da janela de transferências do meio do ano. Isso se dá porque o Vasco contrata o Cleiton Silva, já chegando e estreando, né, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, e o Rossi, que é uma opção, não vem sendo aproveitado. O De Luca é uma contratação feita por Paulo Brax, né, na época que tivemos aí o Maurício Barbieri, e também tem essa questão envolvendo não ser aproveitado. O De Luca, que ficou 2023 inteiro se recuperando de uma lesão, entra em 2024 sem ter opção aí de estar atuando com a camisa Cruz Maltina após a chegada do elenco principal que estava no Uruguai no Brasil. Ele até jogou no início do ano ali com a equipe alternativa. E falando sobre jogadores que atuaram com a equipe alternativa, mais 3 jogadores devem sair, estão treinando em separado e todos vindo da categoria de base do clube. O primeiro é o volante Rodrigo, de 21 anos de idade, foi até aproveitado pelo técnico Barbieri no início lá do trabalho em 2023, jogador de 21 anos de idade, como eu falei, um contrato com o Vasco até dia 31 de dezembro de 2025. O Rodrigo treina em separado e pode deixar o Vasco a qualquer momento. O Gigante da Colina espera chegar alguma proposta para o jogador e não tem ainda nenhum interessado. O outro é o lateral esquerdo Matheus Julião, que estava presente, né, com a equipe lá no Uruguai, lá na pré-temporada, na equipe principal. Ele não estava na equipe alternativa, ele estava na equipe principal, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Ramon Dias, jogador de apenas 20 anos, vai fazer 21, estourando aí a sua idade de sub-20, tem contrato com o Vasco até dia 28 de fevereiro de 2025. Matheus Julião também é um dos que está treinando em separado e deve sair a qualquer momento. O Vasco aguarda também proposta pelo jogador. O mesmo acontece com o meia Marlon Santos, jogador de 21 anos de idade, meia, jogou muitas vezes com a camisa 10 no sub-20, né? Um jogador que era até em alguns momentos importante ali nas categorias de base, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogador que atuou aí também com o ex-técnico William Batista, era importante para o elenco do sub-20, estourou a idade, atualmente 21 anos, não joga pela equipe profissional, estava naquela equipe alternativa, né? Mas depois que o Vasco chegou do Uruguai, aconteceu o mesmo. O jogador foi afastado, treina em separado e tem contrato com o Vasco até dia 30 de junho de 2024, contrato praticamente se encerrando. O Vasco aguarda qualquer proposta também pelo jogador para desfazer do atleta, né? O Vasco deve fazer essa movimentação de enxugar a folha salarial nessa temporada para aproveitar melhor não só a janela doméstica em abril, mas também a janela de julho, que se abre no meio do ano. Torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários, daqui a pouco eu volto com mais e mais notícias. Forte abraço, saudações vascaínas.